7h50. Repita. 7:50, Brasília chamando ao vivo. O governo Lula já teve 4 derrotas na Câmara dos Deputados em 5 meses de governo. Chegando conosco por aqui, Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, bem-vinda de volta ao Jornal da Manhã. Relembra pra gente quais foram essas derrotas, essa dificuldade de governabilidade de Lula nesse começo de terceiro mandato. Olha, Adriana, a primeira derrota do presidente foi no decreto do saneamento, no dia 4 de maio. Deputados derrubaram 2 trechos do texto que foi definido por Lula assim que ele tomou posse. No marco do saneamento, então, não ficou permitido que estatais prestassem serviço em licitação em casos regionais, nem se ampliou o prazo para que as empresas estaduais de saneamento apresentassem garantias de capacidade técnica. Houve também a flexibilização do Código Florestal, deixando na Lei da Mata Atlântica brechas para facilitar o desmatamento de áreas protegidas, já que a MP aprovada altera regras de regularização ambiental e facilita o licenciamento ambiental. O governo também perdeu na votação do marco temporal. A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados, limita a demarcação de terras indígenas às que forem ocupadas até a data da promulgação da Constituição, em 88. E outra derrota, pelo menos parcial, veio na MP da reestruturação da Esplanada, que apesar de manter 37 em vez de 23 ministérios, esvaziou as pastas do meio ambiente e dos povos originários, que perderam muitas funções. E para isso, Lula ainda teve de reservar um valor recorde de 1 bilhão e 700 milhões de reais dos ministérios em emendas ao orçamento para obras indicadas pelos parlamentares. Além disso, 3 MPs das 7 primeiras medidas provisórias de Lula não tramitaram a tempo e perderam a validade, caducaram no Congresso. Caso da que tentava transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central para o Ministério da Fazenda, uma tentativa de Fernando Haddad de ampliar a arrecadação. E projetos também como o PL das fake news nem entraram em pauta pelo risco de serem reprovadas pelos parlamentares. A CPMI de 8 de janeiro também foi outra derrota do PT no Congresso, já que o governo não queria a instalação da comissão para investigar responsáveis pelos ataques, o que não pôde mais ser evitado após a queda do ministro Gonçalves Dias, que teve as imagens divulgadas interagindo com manifestantes no Planalto, que resultou na sua demissão. O grande problema estaria na falta de articulação política e na ausência de Lula nas negociações. O responsável seria o ministro Alexandre Padilha, que inclusive hoje tem uma reunião às 5 horas da tarde com o presidente. Também, os parlamentares também reclamam de falta de nomeações do segundo escalão e demora para a liberação de emendas. Ou seja, um Congresso de centro-direita e conservador não tem ajudado o presidente na aprovação das matérias, e sem as articulações que garantam esses votos, a tendência é o governo seguir perdendo. Preciso refletir essa dificuldade do governo. Até mais tarde, Catiúcia, relembrando então essas 4 derrotas até esse mês agora de junho de Lula na Câmara dos Deputados. Teve o decreto do marco do saneamento, deputados derrubaram o marco, a MP da Mata Atlântica, congressistas afrouxaram regras de preservação, medida que tinha sido editada no governo anterior de Bolsonaro. Também o marco temporal, deputados aprovaram proposta que limita a demarcação de terras indígenas. A gente acompanha essa discussão aqui no Jornal da Manhã, discussão que agora está no Senado, também no STF, já passou pela Câmara, foi aprovado o texto do marco temporal com grande resistência e contrariedade por parte dos indígenas, e também a MP dos ministérios, a medida provisória que foi aprovada, mas com esvaziamento das pastas do meio ambiente, também dos povos indígenas, e que veio com a recriação da Funasa, gerou também muita discussão com relação ao desenvolvimento e o meio ambiente. Amanda Klein, o que Lula precisa fazer para conseguir maior aprovação do Congresso? Onde estariam essas dificuldades, hein? Adriana, ele está fazendo exatamente agora. Eu apurei, confirmei que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, terá um encontro com Lula daqui a pouquinho. Está marcado para as 8 horas da manhã no Palácio do Alvorada. Então, é esperado essa reunião, esse encontro que foi confirmado por auxiliares próximos de Lula e Lira. Vocês lembram que houve um primeiro telefonema justamente na iminência da MP, da reorganização administrativa caducar. O Lula ligou para o Lira numa quarta-feira de manhã, eles falaram por telefone e ficaram
ficaram de se encontrar. Aí houve uma avaliação entre os interlocutores, os auxiliares mais próximos de Lula, os ministros, de que se ele se encontrasse com Lira naquele dia, passaria uma imagem de que ele tinha se tornado refém do presidente da Câmara. Então resolveram postergar o encontro. O Lula se reuniu com Elmar Nascimento naquele mesmo dia, na quarta-feira, no dia da votação da medida provisória da esplanada dos ministérios, que é um interlocutor, um aliado muito próximo a Lira, mas não esteve com o presidente da Câmara. Então, essa reunião deve acontecer hoje. Eles vão discutir principalmente a articulação política, uma reforma ministerial, embora Lula tenha negado, talvez esteja na pauta algumas mudanças, porque já é cogitado, por exemplo, Celso Sabino, que é um deputado do União Brasil, apesar de não ser do partido de Lira, é alguém muito próximo a Lira, ele poderia ser contemplado eventualmente com uma pasta, o nome dele já é ventilado nos bastidores. Há 2 ministérios hoje ocupados por União Brasil, tanto o Ministério das Comunicações como o Ministério do Turismo, que não estão entregando os votos prometidos. A União Brasil não tem votado a favor do governo muitas vezes. Então, você pode ter que ter um rearranjo na esplanada. Agora, os ministros mais próximos, como Alexandre Padilha e Rui Costa, apesar de serem alvo de muitas reclamações dos parlamentares, não devem estar nessa mexida. Ninguém imagina que Lula fará isso. Agora, será interessante saber o que sairá desse encontro de Lula e Lira nessa manhã. Beraldo? Pois é, a gente tem no presidente Lula um homem de grande experiência, presidente pela 3ª vez. Elegeu sua sucessora, Dilma Rousseff, reelegeu Dilma, que era uma candidata difícil de apoiar, mas Lula foi lá e conseguiu elegê-la e reelegê-la. Viu os seus apoiadores, os seus homens de confiança mais próximos serem presos e serem soltos. Ele próprio foi preso e foi solto, ocupa novamente a presidência da República. E a gente tem que se perguntar, Lula não sabe lidar com o Congresso? Sabe. Se ele quiser, ele sabe. Não na base da mala de dinheiro, como fez lá atrás com o mensalão. Agora ele tem o orçamento secreto, por exemplo, está ali distribuindo 1,7 bilhão de reais para poder ver a sua estrutura ministerial ser aprovada na semana passada. O problema é que Lula, sim, como disse Rui Costa em relação a Brasília, mas não. Lula vive numa bolha. A grande preocupação do Lula hoje é ter um avião novo para ele viajar. Mas ele não quer um avião produzido aqui no Brasil pela Embraer, não. Ele quer um avião da Airbus, grande, que ele possa rodar o mundo sem ter que fazer escala. Afinal de contas, fazer um voo no avião presidencial tendo que fazer escala, não dá, né, Lula? Então Lula tá aí, vivendo essa realidade, ele e Janja nesse mundo encantado, rodando por vários países, e aqui a vida real continua. Se ele não se atentar a isso, infelizmente, teremos um governo completamente travado e não vamos ver nenhum avanço.